Graça e paz. Amados irmãos, nos alegramos em mais uma vez estarmos transmitindo o nosso culto online. Apesar de não estar sendo um culto presencial, nós temos uma boa quantidade de irmãos trabalhando para que esse culto seja transmitido. E você que acompanha essa transmissão pelo YouTube, também esteja seguindo a nossa igreja no YouTube, no Instagram e no Facebook. É uma alegria para nós. E eu gostaria de dizer que nesta noite nós podemos realmente dizer que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de mim, de você, e vamos buscar a face dele em oração, pedindo que ele conforte, fortaleça, nos dê vigor, nos dê saúde. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por cada um dos irmãos que aqui se encontra, para que, ó Deus, essa transmissão ocorra. Queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, tudo que nós vamos fazer, pedindo a ti, ó Deus, que sondas os corações, que estejas falando a cada um de nós, aqueles que estão, ó Deus, em seus lares, acompanhando este culto, que também possam, ó Deus, ser movidos pelo teu Santo Espírito. Também, ó Deus, queremos pedir a ti o conforto para os enlutados, Pai amado, para a família do irmão Ime, para a família da irmã Andréia. Pedimos que o Senhor conforte estas pessoas, cada uma delas, que o Senhor esteja fortalecendo os nossos queridos e amados irmãos. Pai amado, Pai querido, a cidade carece, ó Deus, de uma intervenção tua. O nosso estado, ó Deus, carece também. O nosso Brasil, o mundo carece, ó Deus, que tu venhas a intervir. Por isso, nós levantamos a nossa voz, nós pedimos a ti que atue sobre toda essa situação, sobre esta pandemia, e nos dê, ó Deus, a alegria de ver o teu agir. Abençoa cada um de nós, abençoa a primeira Igreja Batista em Pombos. Abençoa cada um que nos acompanha nessa transmissão. Assim nós oramos, agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Esteja alegre, apesar das lutas e dificuldades. Esteja confiante, mesmo que a situação não seja favorável. Deus é por nós. Quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe e fale profundamente aos nossos corações. Eu passo a palavra para a nossa irmã Gilvanete e o Ministério de Louvor. Graça e paz, irmãos. Que o Espírito Santo, nesta noite, esteja em sua casa, com você, com sua família, no mundo, no país, e que o Espírito Santo de Deus traga consolo, cura, aonde Ele ver que necessita. Nós iremos começar lendo Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, que você hoje possa erguer o estandarte do Evangelho do Senhor e viva pela fé, mesmo que as circunstâncias digam que não, mas vamos viver pela fé, porque a igreja do Senhor segue confiante. Vamos louvar o Senhor. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus
Esta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Nós continuaremos louvando ao Senhor, dizendo que ruge forte, contundente a guerra contra o pecado. Então que você seja um guerreiro do Senhor, lutando contra o pecado. Vamos continuar louvando? Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus canglores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto o soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam a salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Ó
gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos seguir sempre olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E que não venhamos desanimar, mas vamos seguir firmes, levantando o estandarte do Evangelho da Igreja do Senhor aqui na terra. Nós iremos ler Jeremias, capítulo 10, e o verso 6, que diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Não existe um Deus como o nosso. Nós cremos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao ouvir o nome de Jesus, porque é o nome que há poder. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E nós vamos louvar o Senhor dizendo isso, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, louvado seja o teu nome. Você pode dizer amém aí onde você está? Diga amém, amém é confirmação, dizendo que louvado seja o nome do Senhor. Cante conosco, dizendo: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Adore a Ele. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho
nome do Senhor seja louvado. Porque não há outro Deus que se compare ao nosso. A grandeza de Deus não pode ser medida. Embora o homem queira medir, ela é infinitamente maior do que pensamos ou imaginamos. Palavras não conseguem descrever a grandeza, o amor, a plenitude, a honra, a glória, a misericórdia e o poder desse Deus. Porque Ele é grande, Ele é grande. Não há Deus como o nosso. Não existe Deus como o nosso. Na vida, às vezes, nós passamos preocupações, passamos situações difíceis, temos medo, muito medo muitas vezes. Mas o Senhor diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Nós sentimos alegria em servir a um Deus tão grande como nós, como está no livro de Jeremias, capítulo 32 e versículo 17, que diz assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus, Tu fizeste a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada, absolutamente nada é difícil para o nosso Deus. Está no livro de Jeremias. Você crê, meu irmão? Então cante conosco que não há Deus tão grande como o nosso. E o mundo vai ver que grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, Ele tem majestade, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a luz, Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, somente Ele, não há outro. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
seja o nome do Senhor. Quão grande és tu, o nosso Deus é grande. Quão grande és tu, então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Nesse mesmo espírito de adoração e exaltação ao Senhor, nós estaremos orando. Então, coloque agora o teu coração diante do Senhor e diga: Senhor, eu já cantei que o Senhor é grande, porque eu creio que o Senhor é grande. E minha alma está jubilosa de alegria, porque eu sirvo a um Deus que é grande. Ó Deus, nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo agindo no meio deste culto, no meio da Tua igreja. Deus, quantas pessoas neste momento, Senhor, estão com seus corações aflitos? Quantos estão, Senhor, num leito de hospital? Ou mesmo em suas casas, Senhor, sofrendo, doentes, chorando, amargurados. Mas jamais, Senhor, deixaremos de crer que o Senhor é grande. E a nossa esperança está em Ti. E nós te apresentamos todas essas pessoas, Senhor, que neste momento estão carecendo, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da cura, Senhor, da sua alma, a cura do seu corpo. Senhor, nós, como igreja, nós intercedemos a Ti. Porque cremos, Pai, que Tu és grande e que Tu tens um tempo determinado para todas as coisas aqui nesta terra, Senhor, e no céu. Nós cremos que o Senhor já começou a agir aí nestas vidas. Pai, nós também Te apresentamos as famílias que neste momento estão cultuando conosco. Nós não sabemos, Senhor, como elas estão, mas o Senhor está aí, cuidando de cada um, com o bálsamo do Espírito Santo, acalmando os corações. E nós cremos, Pai, que o Senhor fará grandes coisas, porque o Senhor tem prometido a nós, e nós, Senhor, nunca deixaremos de crer. Embora, Pai, muitas vezes nós nos sintamos fracos, mas logo vem o Teu Espírito Santo e nos revigora. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia de nossa nação, de nossa cidade. É isso, Senhor, que nós Te oramos e cremos na Tua resposta. No tempo do Senhor, cremos que seremos respondidos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos passar a palavra para a mensagem bíblica com o pastor Adriano Borges. Continue em espírito de adoração aí na sua casa. Amados irmãos, meditar na palavra de Deus tem sido o alento, o conforto, o consolo para muitos de nós. Nesta noite, nós estaremos meditando no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 1. Um texto muito conhecido, mas que também fala muito aos nossos corações. Diz a palavra do nosso Deus: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei.
Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito atue sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que ouvem a Tua palavra. Que seja, ó Deus, a minha boca, a Tua boca falando nesta noite. Eu peço isso a Deus, humildemente, no precioso nome de Jesus. Amém. Quando lemos neste capítulo 12 de 2 Coríntios, vemos Paulo descrever uma experiência pessoal maravilhosa com Deus. Uma experiência única, uma experiência, como eu disse, pessoal. Esse momento da vida de Paulo foi algo que ele explica de uma forma muito precisa. Ele diz: eu não sei se eu estava em corpo ou se estava em espírito, Deus é quem sabe. Quando digo que ele explica muito bem, é porque algumas experiências pessoais, elas só serão compreendidas e percebidas por aqueles que a viveram. Algumas pessoas tentam reproduzir a experiência pessoal de outras pessoas. Com certeza você já ouviu alguém dizer que tal pessoa foi ao céu, ou mesmo outro que foi ao inferno. Eu quero dizer para você que nós precisamos desenvolver uma experiência profunda com Deus. Mas essa experiência, ela não é simplesmente algo que vai acontecer momentaneamente, na minha opinião. É algo que, ao decorrer da caminhada com Deus, haverá a revelação de Deus, haverá essa experiência pessoal com Deus. Na vida do apóstolo Paulo, eu acho que ele exprime de uma forma muito intensa como foi a sua experiência com Deus. Ele simplesmente não acordou e foi ter uma experiência com Deus. Houve toda uma caminhada. Ele desenvolveu essa caminhada, essa profundidade, essa experiência com Deus no seu dia a dia, aprimorando a cada vez o seu relacionamento com Deus. E como eu gostaria de mostrar aos irmãos que eu e você, nós podemos desenvolver uma experiência pessoal profunda com Deus. Primeiro, eu destaco que a oportunidade para desenvolver uma experiência profunda e pessoal com Deus, ela ocorre a partir da nossa conversão. A partir do momento em que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Talvez alguém diga: olha, a minha experiência foi
foi impactante, foi traumática. Talvez outro diga, olha, a minha experiência foi suave, eu criei, entreguei minha vida a Jesus. Talvez alguém diga que os céus se abriram, outros digam muitas outras coisas, mas o que interessa é que esta caminhada, ela inicia entregando a vida a Cristo Jesus. Se eu e você, nós queremos desenvolver uma experiência profunda com Deus, uma experiência pessoal com Deus, é necessário essa entrega. O apóstolo Paulo, ele teve esse momento que eu vou ler para os irmãos em Atos capítulo 9, dos versos 17 a 22. Diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irmãos, o testemunho de Saulo foi impactante. Ele teve uma mudança radical em sua vida. E essa experiência que ela teve com Deus foi única, foi a dele. Eu tive a minha e com certeza você teve ou terá a sua se entregar a sua vida a Cristo. Porque essa experiência, ela é desenvolvida. A palavra de Deus que nós lemos em Atos diz que Paulo logo pregava, logo anunciava Jesus. Ele estava servindo ao Senhor, estava dando testemunho. Então, quem entrega a sua vida a Cristo para desenvolver uma experiência pessoal, profunda com Deus, tem que entregar a vida a Cristo e dar testemunho de Jesus em sua vida. Não há como simplesmente declarar que é de Jesus, declarar que ama Jesus, mas não está procurando desenvolver uma experiência pessoal profunda com Ele. Nós entendemos que tudo isso é necessário, que o compromisso do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele estava falando também de que ele tinha autoridade para falar o que ele estava falando. Ele diz o seu sofrimento, ele fala sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, ele diz a todos eles que havia recebido um ministério da parte de Deus. Ele não era um qualquer, ele era alguém que tinha uma missão dada por Deus. Ele tinha essa autoridade. Quem quer desenvolver uma experiência pessoal, profunda com Deus, deve compreender que necessita pregar com autoridade, viver com autoridade. O seu testemunho é muito importante. Não adianta dizer que ama o Senhor, não adianta dizer que o Senhor é bom, se não está disposto à obediência em todos os momentos para servir ao Senhor. Uma profunda experiência com Deus não pode ser de qualquer maneira. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, a fuga, o distanciamento do pecado é algo que nós precisamos vivenciar. O nosso dia a dia. Queremos experiências com Deus,
Talvez alguém diga que quer ter a mesma experiência que Moisés teve, mas não foi algo de imediato, houve toda uma caminhada, uma jornada. É preciso andar com Deus, é preciso querer ouvir a sua voz, é preciso obedecer a sua voz para termos uma experiência pessoal, profunda e crescente com Deus. Paulo, escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 10, os versos 3 e 4, ele diz o seguinte, falando a respeito das oposições. Porque se você quiser servir ao Senhor, se você quiser ter uma experiência profunda com o Senhor, você pode ter certeza, você que me ouve, nós teremos dificuldades. As trevas se levantarão contra nós, a carne e os homens se levantarão contra nós. É preciso compreender que ser santo neste mundo não é algo que nós simplesmente dizemos e não enfrentamos as consequências da nossa decisão. Ser santo é um requisito para ver a Deus, para ter experiência com Deus. Paulo enfrentou oposições para ter uma experiência profunda com Deus, e eu e você também vamos enfrentar oposições para termos essas experiências mais profundas com Deus. E não adianta eu e você escutarmos alguém dizer que teve uma experiência profunda com Deus e por conta do que nós escutamos, vamos buscar da mesma maneira aquela experiência com Deus, a mesma experiência, porque eu e você somos pessoas diferentes, necessidades diferentes, aprendizado diferente, sentimentos diferentes. Deus, quando vai falar comigo e com você, Ele pode usar a mesma pregação, a mesma palavra, o mesmo versículo, mas o Espírito Santo de Deus vai atuar em nós de forma diferente, para que a palavra de Deus não volte para Ele vazia, mas cumpra o objetivo para o qual Ele a destinou. Queremos experiências com Deus, queremos ver o mar se abrir, queremos ver os milagres acontecerem. É claro que eles acontecerão, é claro. Mas não será para a minha glória, não será para a sua glória, tem que ser tudo isso para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus não dá a sua glória a outro, e nem as imagens de escultura. Se eu e você queremos ter experiências profundas com Deus, precisamos compreender que as armas que vamos lutar são diferentes. O apóstolo Paulo diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muitos querem honra para si mesmo. O apóstolo Paulo, quando ele estava contando esse testemunho dele, dessa experiência pessoal que ele teve, ele procura não fazer com que as pessoas valorizem mais a experiência. Ele quer que as pessoas compreendam que o que veem nele, o que ouvem dele é mais importante. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 17 e 18. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Também me gloriarei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem os exalte ou fere a sua face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais
para isso. E ele vem falando que se ele fosse se gloriar nas coisas humanas, ele teria muito mais vantagens, muito mais motivos para se vangloriar. Ele teve muitas mais ocasiões em que ele se submeteu à vontade de Deus. Ele disse: trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoitos. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos de gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede muitas vezes, fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo mostra claramente que das coisas que sucederam a ele, o Senhor o livrou de todas. Ele diz também: em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta, e escapei das mãos dele. Aí ele vem e fala dessa visão tremenda que o Senhor deu a ele. Ele não estava buscando honra para si mesmo. Essas lutas, essas dificuldades que ele passou, ele não achava proveitoso dizer para ninguém o que tinha acontecido. Ele não tinha o interesse de fazer com que essas coisas fossem conhecidas, para que as pessoas vissem mais do que deveriam ver. A minha experiência pessoal com Cristo, a sua experiência pessoal com Cristo, ela deve ser o norte para que nós estejamos dando o nosso testemunho. Mas aquelas experiências mais profundas, aquelas experiências que nós dizemos que são somente nossas, essas não há necessidade de nós compartilharmos, porque não traz nenhuma vantagem, nenhum proveito. O apóstolo Paulo diz isso claramente a mim e a você. Ele fala de uma maneira que não deixa nada mais importante do que aquilo que nós vemos nele. Quando ele citou isso, ele disse assim, no verso 6 do capítulo 12: evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu e você só precisamos anunciar a Cristo Jesus. Não precisamos de forma alguma fazer com que as pessoas olhem para nós e nos achem melhores do que os outros. Pelo contrário, devemos observar os exemplos de humildade, os exemplos de abnegação, os exemplos de serviço que nós vemos e compreender que Deus quer de nós que estejamos servindo a Ele e compreendendo que cada dia Ele vai permitir que tenhamos uma nova experiência com Ele. A palavra de Deus diz que Ele faz novas todas as coisas. Servir a Deus é algo dinâmico, é algo atual, é algo contemporâneo, é algo que nós olhamos para o passado, olhamos para o presente, olhamos para o futuro e vemos a poderosa mão do Senhor atuando em nós e sobre nós. Mas o que as pessoas têm que ver em nós não é um super-homem, não é alguém que fez proezas. Mesmo quando a Bíblia diz que em Deus faremos proezas, a honra sempre deve ser dele, não dos seus servos, não de nós.
Não podemos estar buscando um aprofundamento de uma experiência pessoal com Deus se não estamos dispostos a nos anular. Porque a palavra de Deus diz: convém que ele cresça e que nós estejamos diminuindo. Não é proveitoso, não é vantajoso estar destacando essas experiências pessoais como algo que vai mudar a vida de ninguém. Não, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, conheço um homem que há 14 anos, ele estava falando dele, mas ele não tinha o interesse de destacar sobre ele, mas destacar a Deus em sua vida. Ninguém veja mais do que vê em mim ou do que vê em você. Paulo sabia das lutas, das dificuldades, e ele, quando cita todas essas coisas que Deus permitiu que ele visse, que ele disse que não deveria estar falando para ninguém, ele diz que para que ele não se orgulhasse, para que ele não se achasse melhor do que os outros, mais santo do que os outros, mais digno do que os outros, coisa que eu também e você não podemos achar a respeito de nós. Paulo disse que foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Mas, ao mesmo tempo que ele fala isso, que ele pediu para que Deus tirasse esse espinho, ele mostra o quanto é maravilhoso ter experiências profundas com Deus, principalmente quando nós declaramos que somos frágeis, que somos fracos, que precisamos do Senhor, que sem Ele nada podemos fazer. Quando nós compreendemos isso, aí nós entendemos que devemos nos orgulhar da nossa fraqueza, das nossas limitações, para que nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, a atuação de Deus seja ainda mais visível em nossas vidas. Não o que eu faço, mas o que Deus faz através da minha vida. Não o que você faz, mas o que Deus faz através da sua vida. Paulo converteu-se a Cristo, teve sua vida transformada, começou a dar testemunho de sua fé, foi usado por Deus, teve experiências maravilhosas com Deus, e nós podemos almejar o mesmo, mas não apenas almejar a experiência pessoal transcendente, essa que vai além do nosso corpo, além da nossa mente. Nós temos que almejar também ter em nós as marcas de Cristo, do sofrimento, da alegria de fazer as coisas que Deus determina, independente da dificuldade que vamos passar. O apóstolo Paulo, ele fala claramente que muitos lugares precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Se eu e você queremos estar tendo uma experiência mais profunda com Deus, nós precisamos entrar nessa missão. Por isso que ele pregou tanto o Evangelho. Por isso que ele se envolveu tanto com a obra missionária. Por isso que ele tinha em sua mente que tinha que fazer a pregação do Evangelho. Ele olhava para as pessoas como Jesus também olhava, pessoas carentes de ouvir a mensagem do Evangelho. E nós, quando vemos ele dizer, olha, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa essa obrigação. Cristo chamou a mim, chamou a você, para que nós estivéssemos caminhando com Ele, anunciando o Evangelho. Mesmo que hajam espinhos na carne, mesmo que haja todas essas dificuldades que o apóstolo Paulo citou, com certeza teremos experiências profundas com Deus, experiências crescentes. E eu quero, e espero que você também queira,
ter experiências constantes e profundas com Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele transforme a nossa vida, as circunstâncias, as nossas limitações, que nós possamos mais que nunca compreender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu sou fraco, se eu estou fraco, eu serei forte. E se você está fraco ou fraca, em Deus você será forte. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, nos unir a Ti e fazer a Tua obra. Queremos, Senhor, que as circunstâncias sejam transformadas. Tu que sabes, ó Deus, a dor, o sofrimento, as necessidades de cada um. Tu que também, ó Deus, podes fazer que tenhamos experiências cada vez mais profundas contigo. Queremos ser um povo santo, um povo que se distancia do pecado, um povo que anuncia a salvação e que condena o pecado, Senhor. Porque Tu, Senhor, se manifestasse. Tu vieste ao mundo para nos livrar da condenação do pecado. E nós queremos, Senhor, viver a vida de Cristo em nossas vidas. E queremos pedir isso para os nossos familiares. Queremos pedir o temor do Senhor sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre nossos amigos, até sobre aqueles, ó Deus, que não conhecemos. Nós queremos que o Teu poder seja derramado sobre eles, porque é uma promessa Tua que derramaria do Teu poder, do Teu Espírito sobre toda a carne. E nós queremos, ó Senhor, que Teu povo se levante com ousadia para testemunhar de Tua atuação sobre as nossas vidas. Levanta, Senhor, uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja avivada, uma igreja que teme o Teu nome, que ama a Tua palavra, que condena o pecado, que anuncia a salvação, que anuncia a esperança, que anuncia o perdão que Tu proporcionasse em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, trabalho e oportunidade para testemunharmos da Tua atuação sobre as nossas vidas. Queremos ver, ó Deus, a Tua glória enchendo a terra. Queremos ver a Tua palavra dominando todos os lugares. E a partir de mim, ó Deus, a partir daqueles que Te escutam a voz essa noite, daqueles que estão abrindo o coração para deixar que o Senhor atue. Usa as nossas vidas, ó Deus, com poder, para que o Teu nome seja exaltado. Assim, ó Deus, nós oramos confiantes a Ti, com o perdão dos nossos pecados, pois oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Se você crer, você verá a glória de Deus. Nós temos a alegria de dizer a você que estamos ainda transmitindo os nossos cultos pela internet, que os avisos da igreja estão seguindo por meio de uma lista de transmissão do WhatsApp, por um grupo de WhatsApp, que você pode se atualizar das notícias, dos pedidos de oração, das meditações diárias, se você estiver neste grupo. Nós queremos agradecer a Deus pelos livramentos. Vamos colocar para que você também tenha a oportunidade de ouvir o testemunho do irmão, da irmã. Se você tem um pedido de oração, nós iremos compartilhar nesse grupo. Participe das atividades da igreja. A igreja está mais atuante do que muitos pensam. Há um livro chamado A Igreja é Maior do que Você Pensa. Eu digo a você com segurança que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E nós estamos enfraquecidos.
mas o poder de Deus está atuando poderosamente. Não deixe de participar das atividades da igreja. De chorar com os que choram, de sorrir com os que estão sorrindo, de cantar com eles. Não se isole. Não use a distância para deixar a chama apagar. A igreja está atuante, a igreja está viva, porque o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Não tem crise que segure a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Aquele que tudo criou, por sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Louve ao Senhor conosco, dizendo ao Senhor que por toda a sua vida você continuará louvando ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a voz do Senhor nos acalma, mas sua voz me acalmou. Das ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Diga a ele assim, ó: eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que
acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é cura e escudo para os que nele crêem. Que o nome do Senhor seja louvado. Tenha uma boa semana na presença do Senhor.